Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para as nossas aulas de processo do trabalho. Hoje estamos na nossa aula de número 13, tá? Vamos falar de nulidades do processo do trabalho, tá? Para que a gente possa então aí saber aplicar essas nulidades, aí saber diferenciá-las na hora da nossa resposta nas provas a que formos submetidos, seja em exames de ordem, seja aí em concursos que fizermos aí em TRTs, ok? Então vamos iniciar aí com a nulidade absoluta, tá? Que ela é aquela que deve ser declarada de ofício pelo magistrado, ok? Então o magistrado percebendo que existe aí uma nulidade absoluta, por exemplo, em razão da matéria, né, que não lhe é afeta, vai ter que declarar de ofício essa nulidade, tá? Não dependeria, em tese, da provocação das partes, tá? Então, essa é a característica da nulidade absoluta, tá? Nós temos também aí a nulidade que seria relativa, que está intimamente relacionada com a necessidade de que a parte proceda a essa arguição. No primeiro momento que ela vier a falar nos autos, ou seja, eu apresento minha defesa, eu já necessariamente tenho que arguir essa nulidade. Eu tenho o prazo para me manifestar, eu sou notificado daquela situação, daquele processo que foi ajuizado em meu desfavor, eu já tenho que me servir do prazo específico para poder deduzir aí a minha defesa, apontando essa nulidade relativa, sob pena de que ela seja convalidada e que preclua o meu prazo, o meu direito de arguí-la em momento futuro, tá? Então, essa é a grande distinção entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa, ok? A nulidade absoluta, via de regra, declarada pelo próprio magistrado, ex officio, já a nulidade relativa depende da provocação da parte, que é um direito que está intimamente relacionado à sua necessidade, ao seu dever de falar no processo, ok? Então, ela tem que arguir em audiência, tá? No primeiro momento, ou no primeiro momento que ela vier a falar nos autos, melhor dizendo. Tá? Então, fica aí o registro para vocês, tá? Se, eventualmente, em alguma prova, vocês forem questionados e houver aí, de repente, uma dúvida em relação à nulidade, porque muitas vezes vem só nulidade, e daí você pode se perguntar, mas qual é a nulidade? O que ele está querendo saber, o que ele está querendo que eu responda aqui, né? Ele está querendo que eu fale, ou mesmo você pode até julgar, não, de repente esse questionamento aqui, ele talvez até não caiba, porque não está claro. Não, sempre que vier de forma implícita, você tem que ter em mente que ele está tratando da nulidade relativa nesse caso. Então, não é nulidade absoluta. Sempre que vier implícito, que falar apenas nulidade, se limitar a argumentar sobre nulidade, tenha em mente que se trata da nulidade relativa, então para não ter perigo de errar nesse caso, tá? Quando que a nulidade ela pode realmente ser declarada, tá? Então é só quando trouxer efetivo prejuízo às partes, tá? E nesse caso a gente entra aqui no princípio da transcendência ou do prejuízo, tá? É muito óbvio, né, senhores, que na hora da prova, na avaliação de vocês ali nos concursos, vocês não vão ser questionados sobre o princípio do prejuízo. O que vai vir realmente é o questionamento aí sobre o princípio da transcendência. O que seria então esse princípio da transcendência? É somente quando a parte, aquela nulidade trouxer um prejuízo efetivo para a parte. Aí realmente aquele processo, aquele ato deverá ser declarado nulo, justamente para que não ofenda aí esse direito da parte, não traga um prejuízo para ela. Então, fixemos aqui o princípio da transcendência, tá? Claro que a denominação é um pouco diferente, mas via de regra é a mesma coisa, se trata do princípio do prejuízo, tá? Mas claro que a gente sempre sabe que o que vai ser cobrado é sempre aquilo que não é tão corriqueiro, não é tão comezinho. Então, fiquemos aqui já com esse registro também desse princípio da transcendência, tá? Quando que a nulidade, então, não será pronunciada, né? Nós sabemos que ela será pronunciada quando houver um prejuízo, né? A partir do princípio da transcendência aí, para evitar aí a ocorrência, a efetivação desse prejuízo para a parte. Mas quando que ela não será declarada?
Então, quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato, tá? Que é uma das possibilidades dispostas no artigo 796 da CLT, e quando arguida por quem lhe tiver dado causa. Claro, por óbvio, que aquele que tiver dado causa a ela não terá como ter esse benefício, porque foi ele que deu aso aí a essa nulidade e poderia se aproveitar disso. Então, por óbvio que daí não vai ser declarada essa nulidade. Então, a disposição legal que trata especificamente disso no nosso processo do trabalho é o artigo 796 da CLT. Então, nos atentemos aí para essa disposição legal, como sempre, né, pessoal? Vamos ler ali para a gente não esquecer na hora de marcar aí, responder a nossa prova, tá? E aí vocês podem me perguntar, Débora, mas a nulidade, ela acarreta, nulidade realmente é todo o processo, como é que funciona, como é que isso é na prática? Na verdade, não necessariamente, tá? Aí o artigo 797, ele vai dizer para nós que o juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende, ou seja, aquelas que realmente implicam aí, que tiveram ligação direta com aquela nulidade, tá? Então, a nulidade, conforme o artigo 798, a nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Tá? Então, isso vai ficar bem, digamos, bem claro para a gente nesse sentido. Então, essa nulidade ela vai ter que necessariamente estar correlacionada a um ato que realmente dependa dela, que seja a extensão dela ou que seja a consequência, tá? Então, são essas três questões que a gente tem que ter em mente bem claras para que nós não sejamos levados a engano aí para preenchimento das nossas provas, tá? Ela tem que realmente implicar nessas consequências aí para que realmente seja declarada, tá? Essa nulidade, ok? Então, atenção aí para os artigos 797 e 798 da CLT, que falam sobre essa questão, tá? Já o 795, ele trata justamente do seguinte fato: as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Nesse ponto você pode me questionar, bom, o artigo 795 está falando das nulidades, então poderia ser qualquer uma, né? Não, na verdade, aqui a gente tem que entender que a nulidade que eu estou falando e que a própria CLT preconiza é a nulidade relativa, que é aquela que cabe à parte arguir no primeiro momento que ela falar no processo, sob pena de preclusão ou convalidação. Então, isso que a gente vai ter que ter em mente aqui. Quando se fala em nulidade, inclusive também aquilo que eu já disse também, que a gente tem que cuidar com essa questão, porque quando a gente fala de nulidade, tiver a dúvida em relação a isso, seja em prova, seja na própria letra da lei, a gente tem que entender aqui que é a nulidade relativa e não é absoluta, tá? Então, sempre levemos e tenhamos isso em mente para não errar, tá? Então, nesse caso aqui é a nulidade relativa que vocês vão ter que arguir no primeiro momento, tá? Não é absoluta. Só cuidado aqui, pessoal, porque essa disposição legal, ela pode confundir vocês. E não é estranho, não vai ser estranho que isso aconteça, porque ela leva mesmo. O texto da lei, ele é um texto confuso e ele realmente pode levar a crer, inclusive, que eu também tenho a possibilidade de arguir a nulidade absoluta aqui. Porque vejam o que dispõe o parágrafo 1º. Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro, tá? Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios, ou seja, poderia entender aqui a incompetência de foro, né? O que é aqui? Então, será que de repente é o caso ou não é? Aqui é o caso justamente, incompetência absoluta, foro é matéria, competência material, tá? Então, isso que vocês têm que ter em mente aqui, tá? Que nesse caso, aqui eu não estou falando da nulidade relativa. Por quê? Porque aqui vocês podem pensar, não, mas o foro seria então o local.
é o local do ajuizamento da ação. Não, eu não estou falando aqui do local do ajuizamento da ação, eu estou falando da matéria. Então, esse artigo, esse parágrafo, especificamente, ele pode levá-los a engano. Por quê? Porque, nesse caso, o foro, ele não tem relação com o local, mas sim com a matéria que será dirimida. Tá? Portanto, nesse caso aqui, o juiz poderá declarar ex officio, tá? Então, não se confundam nesse caso aqui, tá? Porque nesse caso aqui a gente está tratando diretamente de incompetência absoluta, tá? E, no caso, o foro aqui seria a matéria que será discutida, tá? Então, seria competência material, que, como se sabe, competência material é de ordem absoluta e não relativa. Nesse caso, o juiz, então, pode vir a arguir de ofício, sem provocação das partes, tá? Porque já é justamente a ressalva ali do que consta aqui no artigo 795, no caput, né? Que fala que não serão declarados senão mediante provocação das partes. Mas o parágrafo 1º já diz aqui que ela será declarada, né? Quando fundada em incompetência de foro ex officio, tá? Então, nesse caso, é a autorização permissivo legal aqui autorizando, tá? Então, assim, neste ponto, o parágrafo 2º também trata que o juiz ou tribunal que se julgar incompetente determinará, na mesma ocasião, que se faça remessa do processo com urgência à autoridade competente, fundamentando, então, a sua decisão. Ou seja, ele vai ter que dizer por que ele não se julga competente para julgar aquele processo, porque a matéria não lhe afeta, enfim, por essas circunstâncias aí, né? Porque a matéria trabalhista que ele tem que julgar e não matéria civil, enfim, aí vai depender do caso concreto, daquilo que lhe for submetido, e daí a fundamentação decorrerá necessariamente aí do que ele depender do processo, ok? Mas deverá, então, fundamentar a sua decisão pela incompetência de foro. Como a gente já havia dito sobre a questão do princípio da transcendência, o prejuízo, da possibilidade de anular, aí, qual seria a possibilidade de anular, né? Então, a gente tem aí o artigo 794 da CLT, que trata: nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. Então, a gente já sabe que, conforme já dito, tem que haver um prejuízo. Por isso, então, o princípio da transcendência ou prejuízo. E no artigo 794, que agora fica registrado para vocês, onde está a base legal desse princípio, é que só vai poder acontecer, então, a nulidade ou a decretação dessa nulidade quando houver manifesto prejuízo às partes litigantes, até para que se aproveite o processo, para que não haja aí, de repente, aí um arquivamento ou algo do gênero aí que possa, ou mesmo retroação, melhor dizendo, até do processo, né, em prejuízo das partes, né, que deverão novamente suportar os encargos, a demora, enfim, com essa nulidade que vai ser acarretada. Então, só ocorrerá mesmo se houver manifesto prejuízo, tá? Então, digamos lá que uma parte, né, um exemplo aqui no caso, tenha sido notificada, ou melhor, não tenha sido notificada para comparecer numa audiência e efetivamente notificada, mas tenha tido ciência por algum, de repente pelo sistema, ela entrou na internet. Hoje vocês sabem que o Google aí nos propicia isso, né, entra na internet, digita o nome da pessoa, toma ciência de que tem uma ação em seu desfavor e que haverá uma audiência, mas ainda não recebeu a notificação. Independentemente disso, a parte reclamada opta por comparecer nesse ato, tá? Só que ela não foi efetivamente notificada. Então, se ela não foi efetivamente notificada e ela compareceu ao ato, ela pode, então, nesse momento, nesta fase, que é o primeiro momento que ela vai falar no processo, se manifestar nesse sentido, arguindo, portanto, a nulidade aí, que diz respeito à ausência da sua notificação. No entanto, se ela comparece e ela ainda contesta esse feito sem falar nada, se permanece inerte quanto a esse aspecto processual, né, ela vai ter convalidado aquele ato. Não há mais que se falar em nulidade posteriormente, porque ela deixou de arguir isso em momento oportuno, tá? Então, é uma questão aí que vocês teriam que se ater, né, porque é muito importante e cai bastante em provas, né, que é essa questão de falar no primeiro momento que
for se manifestar no processo, nos autos, que comparecer, né, em juízo, efetivamente, tá? Então, sempre invocar isso sob pena de convalidação do ato, tá? Nós temos aí algumas disposições também no CPC, como não poderia deixar de ser, porque também regulam subsidiariamente aí o nosso processo do trabalho, dentre as quais o artigo 276, que trata aí até de forma muito parecida, né? Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação dessa não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa, ou seja, a própria CLT a gente já tinha disposições nesse sentido aqui, né? Então, a gente já viu e já fez a marcação aí. O artigo 277 também trata desse aspecto da nulidade quando assevera o seguinte: quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Ou seja, ainda que seja determinada uma forma, não tenha sido observada, mas que tenha sido alcançada a finalidade, o ato segue, tá? Então, é isso que importa para a justiça, até para que não haja justamente aquele prejuízo que nós já mencionamos aqui, de retroação de processo e tudo mais, né? Então, não há um prejuízo, alcançou finalidade, o ato segue. Então, é subsidiariamente. A gente tem aqui a disposição na própria CLT, mas de qualquer turno vale a pena a gente também mencionar que o CPC trata também destas situações, tá? Ainda sobre nulidade, o CPC também traz ali o artigo 278, tratando no seguinte sentido: a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão, ou seja, nada diferente daquilo que a gente já tem no processo do trabalho, né? Daí, parágrafo único, não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento, ou seja, aquelas que o juiz tem que se manifestar, que ele tem que declarar, não se aplica, tá? Então, ainda que eu não tenha arguído na minha primeira oportunidade de falar no processo, se é uma obrigação do juiz de fazê-lo, a mim não vai acarretar nenhum prejuízo, caso eu não tenha alegado no primeiro momento de falar nos autos, ok? Então, a gente tem aí essa ressalva do CPC, tá? Como a gente sabe, assim como no processo civil, especialmente aqui no nosso caso, o processo do trabalho também segue aí o princípio da instrumentalidade das formas, até porque a gente conta aí com um processo que deve ser célere para poder beneficiar o jurisdicionado, aquele que deduz sua pretensão em juízo, que busca a reparação de um prejuízo, né? Então, o processo em si, ele tem esse escopo de celeridade, portanto, o princípio da instrumentalidade das formas cabe muito bem com o nosso processo do trabalho, tá? E nesse sentido aí, o artigo 277 que fala que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Então, esse artigo, ele casa muito bem com esse princípio aí da instrumentalidade das formas, justamente para que a gente não perca os atos que já foram praticados, para que haja uma sequência, para que a gente consiga obter aquele provimento jurisdicional o mais rapidamente possível. Por isso, esse artigo especificamente, eu trago ele aqui de novo para vocês, em que pese ter dito ele, ter falado dele anteriormente, mas agora a gente traz de forma específica para moldá-lo aí dentro desse princípio, para que saibamos que os atos vão ser aproveitados aí quando houver o alcance da finalidade que nós buscamos dentro do processo do trabalho, tá? Então, nesse caso, pessoal, hoje era isso que eu tinha para tratar com vocês, a questão das nulidades do processo do trabalho, tá? Ficam meus contatos para que vocês possam efetivamente aí me procurar no caso de alguma dúvida, né, nessas aulas aí nessa aula específica que tivemos hoje, ok? No mais, bons estudos para vocês e até a próxima. Fiquem sempre conosco. A Cultive sempre torce aí pelos melhores resultados na vida de vocês. Um grande abraço. Até a próxima.